Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho muita honra, muito prazer de trazer aqui o Jean Patrick, que já esteve no nosso Pode Falar de Saúde, quando foi feito pelo Márcio, que eu não estava podendo fazer ainda programa de TV, que eu fiquei aí uns 4, 5 meses sem poder gravar, né? Devido a uma cirurgia no olho. Foi um olho só, por isso que eu falo no olho, não foi nos olhos não. Foi grave, mas graças a Deus, doutor Gustavo Grotoni aqui, estou agradecendo de público, foi muito cuidadoso, muito competente, muito atencioso e estamos caminhando para a normalidade, como ele disse ontem, estive lá ontem. E o Jean Patrick já esteve aqui no nosso podcast da saúde, Pode Falar de Saúde, com o Márcio, e eu também trouxe para ele falar com os nossos jovens, né, que são o grande objetivo já há 12 anos do nosso programa, e a importância da saúde mental em tudo que a gente faz. Aliás, passando para ele, boa tarde, obrigada pela presença. Ontem mesmo eu estava vendo, Jean, uma surfista, se não me engano, Tati. Tati Web, eu não lembro sobre o nome. Isso, ela é americana, mas ela é naturalizada, né? Ela tem um pai brasileiro, a mãe brasileira, isso, alguma coisa, ela tem loirinha. até um pouquinho de... Isso. Sim. Eu vi no Instagram ela dizendo que ela está se afastando dos campeonatos justamente por causa de burnout, síndrome de burnout. Eu queria, não quero te interromper muito, nem fazer muita pergunta, porque o tempo nosso é curto, 2 blocos rapidinhos, que você contasse do seu grande sucesso como mentor, principalmente mentor de atletas. Ele foi mentor da nossa medalha de ouro, primeira medalha olímpica de ouro, que foi da Bia Souza no judô. Ele que é o mentor, ele vai dizer como é que foi isso, e depois nós vamos entrar na mentoria de empresas, focando também na síndrome de burnout. A palavra é sua, Jean. O programa é seu. Te agradeço, Rosilma, uma honra estar aqui com você. Que bom que deu certo da gente se encontrar. Estive aqui aquela vez, você não estava, agora estamos mas aqui. Eu te persegui, você viu, né? Estou super feliz, uma honra para todos que estão assistindo aqui também, um prazer enorme compartilhar. Quando a gente fala de saúde mental, talvez há alguns anos atrás isso não era relevante, né? Não era algo importante. Talvez, desculpe te interromper, as pessoas tinham vergonha, cuidar da saúde mental era escondido e até hoje pessoas daquela época dizem, mas eu não tô louco, como é que eu vou procurar um mentor? Eu vou procurar um psicoterapeuta, eu não tô louco? É verdade. Quer dizer, parece que os jovens, como sempre, que servem para refrescar tudo e renovar tudo, eles estão quebrando isso, é verdade ou não? Ah, bem provável. Com certeza, porque antigamente quando se falava de saúde mental, você falou belamente aí eu não tô ficando doido, eu não preciso disso, era tratado como um lugar um cabide de malucos, né? E eu acredito que depois da pandemia... Que todo mundo ficou maluco? Exatamente, não teve como, então assim, eu escutava de alguém, você precisa de um trabalho de mentoria, né? Não tô doido, não tô maluco, não preciso de nada. Aí veio a pandemia, deixou todo mundo maluco, aí as pessoas começaram a perceber que é importante se cuidar disso sim. Nunca falei tanto sobre inteligência emocional, saúde mental em lives na época, porque era a única forma que a gente tinha de conectar e passar alguma coisa para as pessoas que pudesse de repente ajudá-las dentro de casa. Então, acredito que ali, na minha humilde visão, foi o estopim, né, da importância e da relevância de se ter um trabalho voltado para a mentalidade. Então, teve uma crescente grande, as pessoas começaram a se tocar que isso é importante, que não é frescura, né? Como você falou da Isabela, né? Não é frescura, as pessoas talvez... Sim, Isabela Camargo, que exato. Entrou a gente fala, né? Deu tilt no ar. Exatamente. Desligou o sistema. Desligou. Exatamente. Exato. Então, as pessoas começaram a perceber. E falando especificamente de atletas, eu acho que também teve uma época que isso não era tão relevante. Alguns técnicos tinham talvez um feeling de importância da mentalidade, de importância de cuidar dessa parte. Alguns
ajudavam os atletas com o que eles tinham, né? Um técnico específico de um esporte, ali de uma natação, de um judô, tinha esse feeling e agregava, e depois de um tempo eu vejo que os atletas também começaram a perceber a importância de um trabalho específico, né? Até nas Olimpíadas, algumas, não só na passada como a mais recente, algumas falaram abertamente. Exato. A nossa Rebeca, Exato. a Mayles já tinha falado no outro, Exato. ela tinha dito não entro em competição mais e saiu do meio da Olimpíada. Exatamente, né? exatamente. E isso parece que não abalou a carreira dela, muito pelo contrário, dessa vez ela veio preparada, Exato. ganhou as medalhas dela. Exato. E a Rebeca também pegou esse gancho e falou abertamente que trabalha com psicólogo, enfim. Sem dúvida. Isso é muito bom, né, Jean? Mas o que é mais interessante é que, assim, por exemplo, num trabalho com a Bia Souza, a gente veio estruturando a mente dela. Não é que ela chegou no burnout, no pico, né? Não desligou o sistema para poder religar. E eu acho que as pessoas estão percebendo isso. Não precisa chegar no limite. Que é muito desgastante e a recuperação é muito demorada, né? Extremamente. Sem contar que quando chega aqui, né, nesse tilt, como você falou bem, mental, o físico vai sentir de alguma forma, alguma coisa vai acontecer. Então, as pessoas estão se precavendo, né, sendo preventivas no trabalho. Por isso que... Prevenção sempre menos custoso, né? Sem dúvida. Sem contar o efeito, né, rebote que dá se você não cuida, né? Então, você cuidando já é um desafio, se você não cuida, depois acaba sendo pior. Então, a gente começou esse trabalho em 2021, em janeiro de 21. Inclusive, eu atendi a Bia hoje, a gente continua juntos aí para o próximo ciclo de Los Angeles. E é um trabalho de construção, né, Rosilma? Você faz um mapa do momento atual da pessoa, como é que ela tá, entende o que ela tem de fortaleza, o que ela tem de pontos de melhoria. No caso da Bia, ela sabia onde ela queria chegar, ela queria ser uma medalhista olímpica, não era novidade onde eu quero chegar, porque talvez seja até óbvio. Buscar o sucesso é muito desgastante, mas dúvida. eu creio que quando você chega onde Bia chegou, com a sua ajuda, a medalha de ouro, eu acho que, vamos dizer, ressaca pós-medalha de ouro é muito pior, porque diz, poxa, agora tem que ser medalha de ouro para cima, né? Porque as pessoas vão esperar isso dela. Exatamente. Né? Então eu acho que a cobrança, a própria, né? Porque a pessoa se cobra mesmo. Sem dúvida. E dos outros é muito maior, né? Com certeza. Não é isso? Faz sentido total. Porque assim, se você pensar no atleta, né, no atleta olímpico, um atleta de alta performance como a Bia, se tem algo para ser conquistado, que é o ápice, ela conquistou. Sim. Porque no esporte, uma medalha de ouro olímpica, você deu o tique no nível mais alto de algo que poderia acontecer. É como se diz, né? Atingir o ápice dali é muito difícil. É mais fácil cair do que permanecer. Exatamente. Não é verdade? E o trabalho está aí muito agora. Desgastante, né? Isso aí eu acho que mexe também com a cabeça muito dos artistas. Sem dúvida. Conseguem bilhões de likes e bilhões de bilheteria. E a ressaca? Exatamente. Será que... Até quando? Eu acho que isso deve desgraçar os artistas, né? Até quando eu vou conseguir estar no ápice? Exato. Eu vi matérias há muitos anos atrás, não sei precisar quanto, que quando o artista lá de uma novela estava no ápice, que ele era o protagonista, aquela coisa toda, enfim, ele estava num estado mental, né? Porque tinha aquela evidência, tinha aquela demanda de pessoas querendo ver, falar, tirar foto. Então a pessoa estava num lugar muito prazeroso. Quando acabava a novela, esse cara demorava um tempo depois para voltar a aparecer na tela. Esse delay, esse tempo, esse gap era extremamente desafiador, porque... Sim, ninguém nem lembra quem é, né? Exatamente. Você era o X da novela tal e agora você é o João. Quem é? Quem é essa pessoa? As pessoas nem lembram. Exato. Porque, inclusive, não só o esporte, mas qualquer exposição pública, né? É como se você fosse devorado pelo seu público, né? E enquanto você está ali, e o paladar vicia, né? Sim. As pessoas se cansam de degustar a mesma coisa, as mesmas pessoas. Essa é a verdade. E eu acho que as pessoas, se elas não tiverem a mente, se o objetivo delas não for muito maior do que a simples sucesso e a fama, elas acabam mesmo. Acabam. E aí eu queria te falar, me ocorreu agora a Fernanda Montenegro, que com 95 anos
Fez 3 filmes no mesmo ano, né? Porque ela fez... Nossa, você sabe que eu chorei naquela cena, a única cena da Fernanda Montenegro, no final do filme Ainda Estou Aqui, que ela não fala uma palavra, é só o rosto dela olhando a televisão e ela reconhece alguma coisa. Nossa, mas aquela mulher é muito... olha, aquela mulher não existe, ela não existe. E o que eu acho fascinante nela é que ela está sempre, ela domina completamente os músculos do rosto, né? E ela está sempre com o canto da boca para cima, pode olhar. Que você tende, com a idade, 95 anos, cair, né? Porque cai tudo, cai também. Ela mantém sempre. E o olhar daquela mulher não existe. Aquilo não tem idade. Em 95 anos, ela fez uma leitura de um texto para 15 mil pessoas. Pois é. 15 mil pessoas foram assisti-la com 95 anos. Ela já extrapolou qualquer papel, né? E ela fez o Ainda Estou Aqui, ela fez a Vitória, né, que está nos cinemas, tendo mais bilheteria do que o Homem-América desse novo. Capitão América novo agora, né? Sim. E fez mais um que ela disse que agora vai se aposentar. Quer dizer, qual é a diferença entre uma pessoa de 95 anos e essa pessoa que fez a novela, fez sucesso, saiu e pirou porque ninguém lembra dela? O que é trabalhado em cada uma dessas pessoas? Você, como coach, tem que passar essa dica pra gente aí. Vou passar. Eu acho que é algo que está muito mais profundo, Rosilma. Eu acho que é o propósito. É o porquê. Quando fala de Fernanda Montenegro, sim, acho que é o porquê dela, por mais que tenha... E ela não faz novela há muito tempo, hein? Pois é. Só pra... por mais que ela não tenha ganhado prêmios, estatuetas, sei lá, não, ela poderia ter ganho, deve ter ganho várias no meio da jornada dela, mas, assim, o propósito era maior do que tudo que aquilo poderia reverberar para ela, sabe? Então, claro que talvez para um artista, quando você pensa... Né, num artista é o palco, são os aplausos, é aquilo que, né, valida também um pouco do trabalho da pessoa, se foi bacana, se as pessoas gostaram. Mas eu acho que quando o propósito é maior, quando o porquê, né, na cultura milenar japonesa, o propósito eles chamam de Ikigai. É a sua razão de viver, o motivo pelo qual você acorda todos os dias. Então acho que quando isso está claro, e evidente, você lida melhor quando você está na tela e quando você não está, né? Porque você tem algo maior para poder vivenciar ali. E eu acredito que a pessoa exercitando, né, como você falou, dá uma dica, se questionando, qual que é o meu porquê? Qual que é o meu propósito, né? O porquê que eu estou aqui? O que realmente eu quero deixar de legado, de história? Qual é o legado? Isso, eu acredito que fica mais fácil de você identificar o caminho, assim, né? E você não se prende só a premiações no meio do caminho. A exposição, a dinheiro, por exemplo. Claro, dinheiro é importante porque sem dinheiro você não consegue fazer quase nada. Mas se você tem, como você bem disse, um porquê eu estou aqui, porque o que eu vim fazer no mundo? Eu vim partilhar conhecimento, vim aprender. Você arruma um jeito. Exato. Mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha caminhos, né? Eu nunca pensei em fazer televisão na vida, nunca, nada, né? Mas não foi bem depois que eu me aposentei. Foi depois que eu fiz direito, porque eu trabalhei no Banco do Brasil, como a gente estava conversando, depois eu fui para a Assembleia, e quando eu fui para a Assembleia Legislativa, eu fui fazer direito, porque eu falei, vou trabalhar numa casa de leis, não entendo nada de direito, vou fazer direito. Quando eu fiz direito, eu falei, meu Deus, me encontrei, né? Sim. Eu me encontrei, e aí eu falei, meu Deus, se a gente ensinasse direito para a criança desde que ela entra na escola, a gente mudaria o mundo, porque ela entenderia que se eu respeitar a obrigação que eu tenho para com você, o teu direito nasce. E se você também entender isso, o mundo muda, se transforma, né? Não vai ser aquele negócio que eu quero passar você para trás, porque eu quero ser... Porque se eu passar você para trás, não é nem questão de karma, é questão de direito e obrigação. Exato. O retorno vem.
vem contra mim, né? Então eu comecei a bolar isso e depois que eu saí da Assembleia, me aposentei, eu dei 5 anos de aula numa rede nacional de ensino para implantar o direito para a criança. Né? E foi muito sucesso. Eu escrevi, né, sobre, não tinha nenhuma bibliografia, eu que construí tudo, né, acordava de madrugada pensando. E funciona até hoje. Os pais começaram a pedir para a escola: não pode acabar isso, porque nossos filhos estão mudando, estão chegando em casa, estão querendo que a gente mude. Quer dizer, realmente, eu escrevi livro inclusive sobre isso, né? As experiências, né? Como foi ensinar. Eu tenho esses livros todos publicados. E aí, nisso, apareceu um convite para fazer televisão. Falei: caramba, eu dava aula para 1.600 alunos ano. Quantas pessoas eu vou conseguir atingir fazendo televisão? Muito mais, né? E aí eu saí de lá, eu comecei a fazer o Fórum dos Jovens Pensadores na Estação da Cidadania, eu fazia uma vez por mês, com os meus alunos mesmo, né? Que eram meus alunos e que passaram a colaborar com o debate. E aí veio o convite, eu falei: pô, vem 40, 50 pessoas na reunião por mês. Quantas pessoas eu vou conseguir alcançar com o programa? Exato. Que isso vai para o mundo todo, porque vai para o YouTube. E eu tenho as estatísticas, tem gente que me assiste lá na Finlândia, lá não sei aonde. Aí eu falei: entende? Então você... é o legado, né? Exato. É o que você espalha por aí. Eu acho importante, eu acho que se as pessoas tivessem noção de direito, ela respeita o direito do outro e exige respeito pelo dela também. Então você transforma um país, né? Então acho que é isso, né? Que faz com que a gente... é para isso que eu vim. Quando eu inventei essa história, eu falei: para isso que eu vim. Sabe quando você tem aquele insight? E eu acho que é isso. Eu acho que é isso que a Fernanda Montenegro sente pelo teatro. Exato. Porque pelo teatro ela atinge as pessoas, ela modifica as pessoas, né? E esse filme, Ainda Estou Aqui, nossa, me tocou muito porque em 70, foi o ano inclusive que eu casei, eu vi muita coisa daquilo acontecer. Eu conheci pessoas, né? Então é um soco no estômago, não é uma historinha para boi dormir, né? Você diz: caramba, meu. Enfim, né? Muda a cabeça da gente, a arte muda. Muda, sem dúvida. Eu acho que, assim, quando a gente fala de propósito, é muito maior, assim. Eu acordo todos os dias focado em ajudar as pessoas a acessar a melhor versão delas, todo dia. Seja no individual, seja E o seu trabalho vira um prêmio, né? Hã? O seu trabalho vira um prêmio para você. Exato. Quando você vê a pessoa conseguindo realizar os objetivos dela, as metas dela, preenche o coração. É isso. Transborda. Então, seja no individual, seja em palestras. Ontem eu estava palestrando à tarde. Segunda-feira tem outra. Então, seja em momentos individuais ou momentos em grupo, eu sinto que eu estou praticando o motivo pelo qual eu acordo todos os dias, né? Então, acho que isso é uma das formas de você conseguir lidar melhor com o que está acontecendo à sua volta, porque muito da síndrome de burnout também vem por conta do ambiente, né? O ambiente, pressão, cobrança, Hoje meta, a gente nem vai fazer intervalo, né? Aí você pode entrar nessa parte da empresa, porque, como eu disse para você, 70% das ações trabalhistas hoje são para o síndrome de burnout. Pois é. E dizem que é porque a competição é muito grande, mundial e tal, mas... recentemente eu li no Instagram a pessoa dizendo que, no LinkedIn, né, que é a rede social profissional, que o rapaz estava tendo reuniões no mundo todo, né? Hoje é muito fácil, você com o trabalho híbrido, você consegue fazer reuniões no mundo todo, e ele ficou assustado porque todo mundo, 4 horas da tarde, já estava indo embora para casa. E aqui a gente eu enfrentei isso no Banco do Brasil. Eu sempre disse lá, quase me matavam, que quem saía depois da hora era desorganizado. Eu sempre disse isso. Claro, eventualmente, né, dá uma diferença no caixa, acontece alguma coisa, eventualmente. Mas se você sai todo dia depois da hora, não venha dizer que você é dedicado. Isso aí é bagunça, desorganização. Eu conheci pessoas que passavam com um papel na mão o dia inteiro para lá e para cá, não faziam nada e saíam. Era o primeiro a chegar, o último a sair, não faziam nada o dia inteiro. Né? Aí está na questão de produtividade, né? De exatamente. Foco, a nossa, e aí a crítica, a nossa produtividade brasileira é muito baixa. Porque a gente sabe tanto que
pegou muito essa história do home office porque se descobriu que as pessoas produziam melhor em casa porque não tem aquele espaço para o cafezinho, aquele espaço para não sei o quê, e fumar e não sei o quê. Porque você em casa, o que você faz? Você corre para produzir mais, para ficar com mais tempo livre, porque o tempo é seu, você que administra. Exato. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as empresas brasileiras, elas estão cada vez mais escravizando seus funcionários para atingir metas impossíveis. E muita gente aqui, eu quero dar um beijão para a Aldeia Consultoria, que já esteve aqui, que ela funciona assim, a aldeia, a empresa tem que ser uma aldeia, como se fosse dos índios mesmo, porque todos são responsáveis pelas crianças, pelo bem-estar de todos, e funcionário feliz trabalha melhor, verdade ou mentira, Jean? Com certeza. Não é à toa que tem grandes produtos, programas hoje de felicidade no trabalho. Eu tenho uma certificação em Chief Happiness Officer, que é um oficial da felicidade dentro do trabalho. Então você cria dinâmicas e condutas que faz com que as pessoas se sintam felizes. Quando você fala de metas agressivas, metas, enfim, extremamente desafiadoras, é uma realidade. Né? A gente não tem como escapar. As empresas foram feitas para produtividade, para ganhar dinheiro, para fazer o negócio acontecer. Onde eu vejo que é o gargalo desse processo de saúde mental, de burnout, etc. e tal, não é necessariamente a empresa em si, é o como as lideranças, a gestão leva isso para as pessoas que trabalham lá. E aí vem aquela história de líder e chefe. Todo mundo sabe a diferença. Exato. Porém, no dia a dia, não se aplica. É desafiador, porque a pessoa já tá moldada, né? Sim. Já tá... As conexões aqui neurais, as sinapses já estão direcionadas para comportamentos. E as empresas chefia. criam os programas de trainee para trazer jovens para dentro da empresa, pretensamente, para que eles oxigenem o ambiente. Por quê? Quem tem o poder são os mais antigos. E os mais antigos são aquela formação massacrante de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muitas pessoas não se atualizam e acham que tem que ser chefe. Né? E a gente sabe que eu entrei no Banco do Brasil na década de 70 e já acontecia isso, e provavelmente já acontecia muito antes de eu ter entrado no banco, que quando as pessoas são muito pressionadas, elas mentem, elas enganam, elas não fazem, elas criam realidades paralelas. E quando você consegue, que aí vem o líder, motivar, fazer junto, puxar, deixar a pessoa feliz, satisfeita com ela mesma, a gente sabe que tem pessoas até que trabalham, morrem de tanta exaustão, porque estão trabalhando no que gostam. Exato, né? exato. Claro que a gente não recomenda, lógico, porque lá na Revolução Industrial eram 3/8, né? Sim. 8 de sono, 8 de trabalho e 8 de lazer, e não era à toa. Exatamente. Porque aí você fica doente e onera quem? Ah, onera só 15 dias a empresa, tá. E quem que paga o INSS? Exatamente. Todos nós. Quer dizer, então, no fim, o país se atrasa, né? Exatamente. O país que paga tudo isso. Exatamente, né? Exatamente. E a mentalidade muda quando? Então, parte do meu trabalho é entrar nas empresas, nas companhias, para ajudar nesse processo de mudança de mentalidade. Uma nova conduta, com abordagens individuais, abordagens com as equipes, para reformatar o sistema, porque essa ideia de chefe líder, ela é muito assim explícita. Quando eu entro dentro de um lugar, você fala, nossa, aquele ali é chefe e esse aqui é líder. Já tem até você olhando para a pessoa, O você já arquétipo, identifica, ele não precisa nem falar, né? Não precisa falar, você vê às vezes... A postura, tudo. O jeito que se veste. O jeito que se veste, aí você começa a entrar mais a fundo, você vê o jeito que se comunica, né? Porque nós nos guiamos através dos 5 sentidos, né? Para a vida. A gente age e reage através dos nossos 5 sentidos. E dentro de uma liderança, de uma gestão de pessoas, o como a liderança fala, o como a liderança te olha. Eu cheguei a trabalhar com atletas de tenistas, por exemplo, que esse garoto chegou até a jogar Roland Garros juvenil, que quando ele errava um ponto, ele olhava para fora e olhava para o pai ou para a mãe. Aí estava ali alguém. Então, às vezes, os sinais não verbais, né, que é a programação neurolinguística em essência,
a comunicação falada, o como eu falo, o como eu te dou um feedback, o como eu te peço alguma coisa, tudo isso vai desencadeando percepções diferentes e as pessoas acabam muitas vezes entrando e caindo no burnout por conta do modelo de liderança. Porque quando a gente fala que as empresas, tem empresas que cobram, tem, mas o que faz as empresas são pessoas, né? E dependendo do modelo de liderança desse lugar, da conduta desse lugar, o síndrome de burnout é a rodo, esse 70% aí que você falou. E tem também um viés que a gente não pode desconsiderar, que é a régua da pessoa, né? Então, tem ambientes que são desafiadores, então eu e você lá no mesmo departamento, você lida muito bem com aquilo, porque você tem as habilidades para lidar e eu já não consigo lidar com aquilo. O cenário é o mesmo, a cobrança é a mesma, o chefe é o mesmo. Então, são duas variáveis diferentes. Tem que trabalhar em cima da liderança para que ela melhore o como ela cadencia e tem que trabalhar as pessoas também para lidar com isso. Então, são duas variáveis porque completamente as pessoas diferentes. são diferentes, as reações são diferentes. Exatamente. Pela educação, pela própria genética, né? Porque às vezes você vê filho de pai e mãe, mesmo pai, mesma mãe, e são 3 filhos, um diferente do outro, é engraçado. Exato. Ah, não, mas é porque a mãe e o pai não tratou diferente, mas às vezes não, porque às vezes é trigêmeo, tratou é diferente. Já cheguei a atender gêmeos, um era a água, o outro era vinho, completamente diferente. Porque você vê, nasceram juntos na mesma época, porque diz, não, porque sabe o que acontece? O caçula, a mãe já era mais madura, então ela teve mais paciência. O mais velho, ela queria que fosse perfeito, então ele é mais cobrado. Mas não é assim, porque a gente vê que mais velhos, por exemplo, não é o geral, né? Normalmente o mais velho toma conta dos irmãos, é mais responsável e tal, mas não é regra assim, sem exceção. Exato. Porque a gente às vezes conhece mais velhos que não estão nem aí, na boa, não obedece regra nenhuma. Aí vai ser o segundo filho que assume o papel. É interessante isso. As pessoas são diferentes. Exato. E no meu entendimento, não sei se você concorda, tem que ser. O próprio pai e a mãe tem que educar diferente. Concordo plenamente. Tem gente que precisa de uma pressão maior. Tem gente que se você apertar... Espana, não faz mais. E tem gente que não precisa, meu. Você tá vendo que a pessoa tá fazendo tudo certo, você fala uma vez, ela já sai, faz melhor do que o que você falou. Aí você vai apertar a pessoa. É verdade. Só porque você foi treinado para apertar. É verdade. E o que você falou é perfeito. Tem um teste de mapeamento de perfil comportamental que eu levo para dentro das empresas, faço com as pessoas que eu atendo também. E aí você mapeia 4 perfis de comportamento. Eles não se excluem, né? Então, eu vou evidenciar 2 que a Rosilma tem mais, que no teste ali você faz uma somatória e tal. Talvez os seus 2 que deu mais sejam os meus 2 que deram menos. Eu fiquei com o outro. Então, aí já mostra que você talvez é uma pessoa mais pragmática, mais de se posicionar, de falar o que pensa, e eu já sou uma pessoa mais cautelosa, mais reservada, preciso pensar para falar. Então, quando a gente percebe temos que trabalhar juntos. Perfeito, perfeito. A gente se complementa. Papéis complementares. Né? A gente se complementa, é perfeito. Então, quando você fala que os pais têm 3 filhos diferentes e educam igual, tá errado mesmo. Né? Porque antigamente talvez não se tinha acesso a informações assim, né? Mas hoje já se tem, a internet está aí. Então, se eu tenho uma pessoa que é mais de desafio, de arrojada, mais pragmática e tal, é uma cadência de comunicação. E se eu tenho outro que é mais pensador, mais reservado, é outra abordagem. Então, isso se aplica para um pai com 3 filhos e isso se aplica para uma liderança dentro de uma empresa. Jean, olha, o nosso programa estourou, mas você vai voltar mais vezes. Eu queria agradeço. Que você pensasse em a gente fazer uma série. Não dá para te chamar todo mês, porque nós temos programas semanais. Claro. Então, mas pelo menos cada 2 meses, para você pensar numa série. Vamos. E aí você cada dia vem com uma pilulinha, né? Porque o meu programa é muito rápido, né? Porque Sim. É para jovem. São 2 blocos que a gente até nem fez, porque eu nem fiz intervalo, porque você tem muita coisa para falar. E tá todo mundo muito assim, querendo mudar para sofrer menos e ser mais produtivo, mais feliz. Ter mais sucesso, mais feliz. Então eu queria que você pensasse, eu vou te chamar mais a miúde e pensa no nome da série, depois a gente faz até uma chamadinha.
chamadinha Claro. para você vir aí cada 2 meses dar uma pílulas de mentoria para nós. Vai ser um prazer. Te Muito agradeço. obrigada pela tua presença. Foi uma honra. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu amei. Eu já também. sabia, porque eu já tinha assistido o Pode Falar, que esse menino é ótimo. Esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30, horário nobre. Ganhamos um horário nobre na reprise, hein? E espero estar com vocês sábado que vem às 15 horas no programa Jovens Pensadores. Até o próximo programa, se Deus quiser.